Bem, pessoal, vamos começar aqui o primeiro vídeo da nossa lista 6, né? A lista onde a gente vai falar sobre muitos assuntos, uma lista muito longa, né? E vamos começar falando aqui sobre esse primeiro problema, que é um problema que envolve reta tangente, plano tangente, vetor normal, né? Já redacionei aqui, né? O fato de eu ter redacionado fez com que essa lista acabasse demorando muito, né? A gente tem sempre o costume de construir a lista dentro do próprio vídeo, né? Mas hoje tentar na tentativa de fazer com que esse vídeo seja mais curto. Então vamos lá. Seguindo aqui na primeira questão, o que é que a gente tem? A gente tem uma curva gama, aqui de azul, a gente tem uma curva gama passando pelo ponto 1, 13, cuja imagem está contida na curva de nível x2 mais y2 igual a 10. O que é que a gente supõe que essa curva é uma curva regular, ou seja, a derivada não se anula em nenhum ponto, né? Primeiro ele quer que eu determine a equação da reta tangente no ponto 1, 3, né? Então vamos ver isso aqui, ó. A primeira coisa que você tem que perceber é o seguinte, é que se um 3 está no traço de gama e a gama obedece está contida nessa curva de nível, então vai valer também que x de t ao quadrado mais y de t ao quadrado igual a 10 satisfaz essa condição. E em particular você pode até derivar essa função em relação a t implicitamente, né? Então quando você derivar implicitamente, o que, é que você vai ter? Você vai ter 2x, x' de t mais 2y, y' de t igual a zero, porque a derivada de 10 em relação a t igual a zero, né? Quando você pode escrever isso aqui como sendo um produto por escalar, né? Você tira esse 2 do meio, por exemplo, e aí você tem que x de t, y de t, escalar x', x' de t, y' de t igual a zero. Isso na prática significa que esses caras são perpendiculares, ou seja, o que a gente já sabia, né? Gama perpendicular a gama linha, né? Você tem essa condição que vai, mas aqui isso aqui acontece para todo t, né? Que é de se esperar, já visto que essa curva de nível é uma circunferência, né? Quando você faz o t igual a t0, o que é que você tem? Você tem x de t0, y de t0, x' de t0, y' de t0, o gama de t0 é justamente x de t0, y de t0, é um 3, né? Aqui ele. X' de t0, y' de t0. Então, 1, 3, escalar com x' de t0, y' de t0 é 0. Aí, como você está no R2, você só tem duas direções possíveis, né? Se você tem aqui, por exemplo, o 1, 3 aqui, esse vetor, as únicas possibilidades para um vetor ser normal é esse cara, ou é ele estando nesta posição, ou nesta posição, né? Não existe outra direção, diferentemente se estivesse no R3, que aí você teria todo um plano de possibilidades, né? Mas como não estamos no R3, então isso aqui não é possível. Você só tem de fato esses dois sentidos aqui para você ter um outro vetor perpendicular a esse cara, certo? Então você pode... E aí o que a gente vai ter? A gente pode construir esse gama linha de T0, né? Então esse gama linha de T0 só tem duas possibilidades para ele. Ou ele é um múltiplo escalar do menos 3, 1, ou ele é um múltiplo escalar do 3 menos... Na verdade sim, menos 3 e 1 e 3 menos 1 também são múltiplos escalares, né? Mas vamos dizer assim, que a menos de uma constante positiva é esse cara, e a menos de uma constante ou então a menos de uma constante positiva é esse cara, né? Que na prática a menos de uma constante é um deles dois, tanto faz aí, mas eu estou tentando resguardar pelo menos a direção, sabe? Pensar que qualquer um deles que eu tomar vai estar no mesmo sentido dele, né? Para não ter inversão. Porque de fato só um deles faz uma base positiva com o vetor 3, o outro não faz, só um deles. Então vamos lá. Então sem perca de generalidade você pode, por exemplo, tomar o gama linha como sendo menos 3, 1, e aí você vai ter uma equação para a reta tangente tranquilamente, né? Quem é que vai ser essa equação para a reta tangente? A reta tangente tem a equação x igual a gama de t0, lambda gama linha de t0, gama de t0 é um 3, o gama linha de t0 a gente tomou menos 3, 1. Aí você tem a reta
tangente ao traço de gama, consequentemente ao gráfico da f. Aí agora a gente tem que determinar uma gama que satisfaça essas condições, né? Isso aqui eu vou deixar para vocês como exercício, mas basta vocês tomarem uma posição específica, né? Você tem uma noção da curva, então você tem que essa curva aqui, por exemplo, ela tem que ser um 3, né? Aliás, no ponto T0 você tem que ter um 3 e você vai ter que construir. A minha dica é você pensar em duas coisas. Primeiro, pensa que ela tem que ser uma circunferência, né? Ela tem que estar contida dentro da circunferência. E a segunda dica é obedecer o fato de que o gama de T0, 1, 3 tem que estar no traço dessa curva. Aí você vai conseguir construir ela aí de boaça. Muito bem. Para a segunda, o que a gente tem? Determine uma reta que seja tangente à elipse paralela a outra reta dada, né? Então a questão é a seguinte, você tem que perceber a primeira coisa é que a elipse ela é uma curva de nível de uma função do R2 na reta, né? De um campo escalar. Você olha 2x2 mais y2 é a imagem de um campo escalar f de xy, né? Então quando você toma z igual a 3, você tem uma curva de nível dessa função, certo? Então quando você tomar o gradiente dessa função, né, esse gradiente vai ser perpendicular a essa curva de nível em algum ponto, na verdade em todos os pontos. Você tem aqui a curva de nível, né? E você pega aqui um ponto XY qualquer e você pega o gradiente, esse gradiente vai ser perpendicular. O que eu quero? Suponha que você tem aqui uma determinada reta, essa reta do x mais y igual a 5. Né? Eu quero determinar uma reta tangente, aliás, quero determinar uma reta tangente a essa elipse que seja paralela a essa reta que eu peguei aqui. Certo? É isso que eu quero. Então, onde é que o gradiente vai ser útil nesse ponto? Como o gradiente é perpendicular em todo ponto, ele em particular vai ser perpendicular no ponto, de tal forma que a reta tangente à elipse nesse ponto é perpendicular ao gradiente e é paralela a essa reta que eu tomei. Essa é a motivação aqui, né? Essas retas aqui são paralelas, certo? Um determinado XY aqui. Então, sendo o gradiente de f no ponto xy 4x2y normal à elipse, esse gradiente também vai ser normal a essa reta 2x mais y igual a 5 em algum xy, que é justamente esse xy que a gente falou dele. Só que nesse ponto, o que vai acontecer? Tanto o normal à elipse, que vai ser normal à reta tangente, e o normal, o vetor normal à reta em si, eles vão ter que ser múltiplos escalares. Então, você vai ter um determinado k, uma constante, de tal forma que o gradiente vai ter que ser um múltiplo escalar desse vetor 2, 1 aqui. Então, como a gente consegue o gradiente perpendicular a esse vetor 2, 1, através de uma constante k, a gente consegue montar as equações 4x igual a 2k, ou seja, x igual a k sobre 2, 2y igual a k, y igual a k sobre 2, e o grande lance é que esse xy é um ponto da elipse, e como ele é um ponto da elipse, ele satisfaz a equação da elipse, ou seja, deixa eu só consertar esse traço. Ele vai satisfazer a equação da elipse. Então, quando você substituir o valor de x em função de k, y em função de k, dentro da equação da elipse, a igualdade vai ser satisfeita. Fazendo as contas, você vai achar que k é mais ou menos 2. Então, você vai ter, que é uma coisa bem natural, né? Você teria, por exemplo, aqui nessa figura da elipse, você poderia ter esse ponto com essa reta tangente, você poderia ter esse outro ponto, né? Também, sei lá, um outro ponto que fosse tivesse a mesma inclinação, esse outro ponto com esse outro normal, com essa reta tangente. Então é algo realmente que você consegue esperar dessa situação, né? Então faz sentido realmente você ter k igual a 2 ou k igual a menos 2. Mas aí, enfim,
para cada valor de K você consegue achar um par XY específico. Então quando você olha para K igual a 2, você acha XY igual a 1, 1, para K igual a menos 2, XY igual a menos 1, menos 1. Eu só preciso escolher um deles para garantir o que eu quero, né? Então eu escolho 1, 1. Então o gradiente de f em 1 é o vetor 4, 2. Esse vetor ele é normal a esse vetor ele é normal a elipse, né? E também é normal a essa reta, ó, a reta 2x mais y, acho que é 2x mais y igual a 5, né? Então ele sendo normal a elipse, ele também é normal a reta, que foi justamente essa representação que a gente fez, né? Esse cara, esse normal, na verdade não ele, mas um equivalente a ele na origem, é escalar, colinear, né? Múltiplo escalar desse outro cara, que é perpendicular à reta. Como vetores equivalentes estão em relação de equivalência, esse vetor também vai ser perpendicular a essa reta, né? Então, esse vetor V, que é perpendicular ao vetor normal a elipse, vai ser um vetor tangente à elipse. Então ele vai dar uma direção à reta, né? Então esse vetor V é um vetor diretor. Que a gente põe uma observação, esse V é o vetor diretor da reta, né? Por isso que eu escolho esse V, porque é um V que satisfaz primeiro a normalidade com o gradiente. Se ele é normal ao gradiente, ele está na reta tangente. E eu consigo estipular a equação da reta tangente, né? A elipse paralela à reta 2x mais y igual a 5. Ok? Muito bom esse problema, interessante também. Esse outro problema, né, para determinar o plano tangente e a reta normal na superfície. Aqui eu escolhi fazer o item A, os outros seguem exatamente a mesma técnica. O que vai mudar é só as derivadas parciais que vocês vão ter que fazer, né? Então a técnica é a mesma, você tem que observar que para determinar o plano tangente e a reta normal, você tem que observar que esse termo, essa equação x quadrado mais y, x quadrado mais 3y quadrado mais 4c quadrado igual a 8, é uma superfície de nível para essa função, certo? Ela é uma superfície de nível para essa função. Então, o gradiente dessa função no ponto que eu peço, no ponto 1 menos 1, 1, que é um ponto que satisfaz essa equação. Se você substituir, você vai ter 1 mais 3, 4, mais 4, 8, então satisfaz a equação. É um ponto que está sobre a superfície. Esse vetor vai ser um vetor normal, essa superfície, suponho que você tem aqui essa superfície de nível dessa forma, né? E aí você tem esse vetor normal aqui, né? Você tem aqui um plano tangente, você tem mais que um plano, você tem um espaço tangente em cada ponto dessa superfície, né? Muito bem. Então esse vetor é normal à superfície nesse ponto. Então a gente consegue especificar qual é a cara desse vetor normal, né? Eu vou ter esse vetor normal. O vetor normal à superfície nesse ponto é esse vetor 2 menos 6, 8. Então, partindo desse vetor normal, você consegue, esse vetor normal dá uma direção para a reta normal, né? Isso aqui é o gradiente de f em 1 menos 1, 1. E ele dá uma direção para essa reta normal. Essa reta aqui é a reta normal. Essa que eu estou colocando de verde aqui, né? E aí você sabe que a equação da reta é o quê? Para determinar a equação da reta, você precisa de um ponto por onde a reta passa e um vetor que estipula a direção da reta. A gente tem um ponto por onde a reta passa, a gente tem um vetor que estipula a direção normal à superfície, que é a direção da reta. Então, consequentemente, você tem a direção da reta normal, né? Para o plano tangente, o que você precisa fazer? Você precisa entender o seguinte, que se você tem aqui o vetor normal, a superfície, você tem aqui nesse ponto, no ponto em questão lá, você tem plano tangente, né? E você precisa entender que para obter um vetor dentro do plano tangente, você faz o seguinte, você tem o ponto, esse aqui é o 1 menos 1, 1, e aí você escolhe um ponto
XYZ qualquer. Então esse vetor é um vetor equipolente na origem ao vetor de coordenadas x menos 1, y mais 1, z menos 1. E quando você tomar o produto escalar desse cara com o gradiente de f no ponto 1, menos 1, 1, esse produto escalar vai dar zero, porque esses dois vetores são perpendiculares, né? Isso aqui é uma direção normal dessa reta. Você faz esse produto por escalar, x menos 1, y mais 1, z menos 1 escalar com 2 menos 6, 8, que é justamente o gradiente de f em 1, 1. Esse produto escalar tem que dar zero e você isola x, y e z na equação e você tem a equação do plano tangente aqui. Tem outra forma de você determinar o plano tangente, mas quando você olha para o gráfico de funções do R2 na reta, né? Que eu acho que é justamente o assunto da próxima questão aqui. Não sei se é esse que é o... Talvez seja. Deixa eu ver aqui. Não lembro, mas vamos lá. A gente vai seguir em frente aqui. O que é que ele quer? Você tem uma função, você escreve z como função de x, y e escreve a equação, uma equação dada implicitamente em termos de x, y e z. Né? E eu quero justamente a equação do plano tangente ao gráfico dessa função no ponto 1, 1, f de 1, 1. Então você sempre tem que ter essa noção. A primeira coisa é o que? Que com z é f de xy, então você pode derivar essa função implicitamente em termos tanto de x como de y. Né? Você pode obter derivadas parciais implícitas dessa equação em termos de x e y, respectivamente. Quando você olha em termos de x, você vem e você obtém que 3x2 mais 3 é 2 dz dx é zero, porque a derivada de 10 é zero. Né? E aí você acha essa relação. Essa primeira relação 1 aqui. Quando você faz em termos de y, você percebe que você tem uma coisa análoga, né? dz dy é menos yz, você tem essa equação 2, certo? Além disso, como nós estamos olhando para o ponto 1, 1, f de 1, 1, dentro dessa equação a gente consegue definir quanto vale o f de 1, 1, né? Por quê? Porque a equação satisfaz, porque a função satisfaz essa equação aqui, né? Você olha, x, y e z satisfazem essa equação. Então 1 ao cubo mais 1 ao cubo mais z ao cubo é 10. Aí daqui você tira que z ao cubo é 8. Ou seja, z, que é f de 1, 1, z em 1, 1 vale 2. O f de 1, 1 vale 2. E aí eu posso até calcular o gradiente da minha função em 1, 1. Né? Quem é o gradiente da minha função em 1, 1? df dx em f de 1, 1 vai ser a derivada de z em relação a x em 1, 1. E a derivada de y em relação... A derivada de f em relação a y em 1, 1 vai ser a derivada parcial de z em relação a y em 1, 1. Nós temos essas expressões aqui em cima, que nos dão esse valor. dz dx é menos x sobre z. Né? A gente já sabe que o ponto 1, 1, f de 1, 1, na verdade é o ponto 1, 1, 2. Então você pode substituir esses valores aqui, né? Então aqui a gente vai ter, ó, menos 1 f de 1, 1, menos 1 f de 1, 1, 1 meio, 1 meio, né? Menos 1 meio, menos 1 meio, na verdade. E aí a equação geral do plano tangente, né? Z... E aí a equação do plano tangente é essa. Z igual a f de 1, 1 mais df dx em 1, x menos 1, mais df dy em 1, y menos 1. Substitui os valores, ó. F de 1 é 2. Derivada de f em relação a x em 1 é menos 1 meio. Derivada, aí isso multiplica x menos 1. Derivada de f em relação a y em 1 também é menos 1 meio. Multiplica y menos 1. Se você tirar MMC, esse 2 você pode jogar para o lado de lá. Vai ficar 2z igual a 4 menos x menos 1. Né? 4 menos... Vai ficar 4... 4 mais 1, 5. Aqui eu tenho até que corrigir. Ó. 4, vou olhar só para as constantes, porque as variáveis eu vou levar para o lado de lá.
4 mais um 5 mais um 6. Então aqui dá 6 na verdade. Só para corrigir. E as variáveis aqui, ó. Menos x vai para lá mais x, menos y vai para lá mais y. Né? 4 mais um 5 mais um 6. Beleza, corrigido. Então você tem a equação do plano tangente aqui. Ok? Essa eu vou deixar como exercício, muito bacana para vocês. Vocês vão fazer basicamente a mesma coisa que a gente fez no problema 1, só que em 3 dimensões. E essa do elipsoide é muito interessante, né? A mesma estratégia. Você tem que perceber que o elipsoide é uma superfície de nível para essa função aqui, né? F de x, y, z, x2 sobre A2, y2 sobre B2, mais E2 sobre C2. Quando você olhar para o gradiente dessa função, você vai ter essa expressão. df dx é 2x sobre A2, df dy é 2y sobre B2 e df dz é 2e sobre C2. Certo? Então, quem é que vai ser o plano tangente por definição? Aqui a gente está no R3. O plano tangente é o gradiente de f em x0, y0, z0, escalar com x menos x0, y menos y0, z menos z0, do mesmo jeito que a gente fez no problema 3. Né? Esse produto escalar é zero, esse aqui é um vetor normal à superfície, esse aqui é um vetor que está no plano tangente, então o produto escalar entre esses dois caras é nulo. Quando você substituir os valores, o que é que você vai ter? Você vai ter a primeira entrada do gradiente em x0, então 2x0A2 vezes x menos x0. Segunda entrada do gradiente em x0, y0, z0 vai ser 2y0 sobre b2 vezes y menos y0. Terceira entrada do gradiente em x0, y0, z0, que vai ser 2z0 sobre c2 vezes z menos z0. Tudo isso tem que ser igual a zero. Aí a gente parte para arrumar a casa. Você pega aqui distributividade. 2ax0x, aliás, 2x0 sobre A2x, 2y0 sobre B2y, 2e0 sobre C2z. Aqui. O que sobrou? Vai sobrar 2 sobre A2, x vezes x0, x0 quadrado, menos x0 quadrado, menos, vou até falar melhor, x0 quadrado, menos x0 quadrado sobre A2, menos y0 quadrado sobre B2, menos e0 quadrado sobre C2. Quando você levar para o lado de lá, vai ficar uma coisa desse tipo, ó. x0 quadrado sobre A2, mais y0 quadrado sobre B2, mais E0 quadrado sobre C2, né? Você jogar para o outro lado lá. Você tem menos 2 aqui, né? Você sobra aqui, você vai ter menos 2 isso, né? Antes de jogar para o lado de lá. Você pode cortar o 2 com 2, né? Só que esse cara pertence à elipse, então esse pessoal aqui todinho vale 1. E aí o que foi que sobrou? Você cancela o 2 com 2, sobra só o que a gente realmente queria, que é x0 sobre A2x, y0 sobre B2y, z0 sobre C2z igual a 1, como queríamos demonstrar, né? Tranquilidade aqui para vocês. Essa aqui eu também deixei para que vocês terminassem. Eu vou dar uma dica razoável. Você primeiramente você determinar a equação de t, né, da reta tangente. Como é que você faz isso? A z de t está lá no traço da x2 mais y2 igual a 10, né? Então ela obedece a x2 mais y2, na verdade. Então ela satisfaz essa condição aqui. Então você pode derivar a z em relação a x e y nesse caso, né? Você pode até reescrever a gama de t nesse caso. Quem é que vai ser z'? Vai ser 2x, x', né? Que vai ser a derivada de x quadrado. A derivada de fora é 2x vezes a derivada de dentro x'. Derivada de y2 é 2y, y'. Você deriva a z' dessa forma aqui. Por outro lado, você consegue determinar as coordenadas do gradiente da f. Né? As coordenadas do gradiente da f em x é 2x e em y é 2y. Né? Certo? Quando você aplicar no ponto 1, 1, como x é 1 e y é 1, você tem que a derivada parcial de f em 1
é 2, só que como a curva está no traço, só que como a curva está lá, o traço da curva está no gráfico da função, então a derivada parcial de f em 1 também é a derivada da x, a derivada da x no ponto 0, né? Porque eu estou dizendo aqui que o gama de 0 é 1, certo? Gama de 0 é 1 e gama de 0 é 1, 1, 2. Então, com relação à coordenada x, esse 2 tem que ser a derivada da x no 0. Da mesma forma, esse 2 da derivada parcial de f em relação a y tem que ser a derivada da y no 0 também. E aí, como você escreveu a z' dessa forma, você consegue determinar quem é a z' e você consegue, portanto, determinar quem é a gama' no ponto 0, né? Então, gama' de 0 é igual ao vetor 1, 1, 1, 2, não, desculpa. É o vetor 2, 2, 8 aqui. Esse vetor é o vetor tangente, né? Ao traço da curva. Se é tangente ao traço em 1, 1, 2, consequentemente você determina a reta tangente, que é o AT lá. Aí você precisa só provar agora, substituir aqui dentro e ver que satisfaz realmente essa equação. Ok? Então, fast and forward, aqui já é parte da segunda parte. Vou postar para lançar para vocês. Valeu, galera. Até mais. Um abração.